Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai estar vendo esse vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Antônio Dominici Filho, sou um dos coordenadores da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, da região Brasilândia, e a PASCOM, junto com o Padre Michael, que é o coordenador da Pastoral Vocacional na nossa região Brasilândia, estamos apresentando para vocês um pouco das vocações, finalizando esse mês das vocações, e eu entro nesse tema fazendo uma pergunta muito legal para você. Logo assim de cara, o que é ser catequista? Se você quiser comentar, usa o comentário do vídeo aí, diz o que você acha que é catequista, catequista é isso, catequista é aquilo, explica do seu jeito, mas assiste esse vídeo até o final antes de comentar, porque aqui a gente vai tratar desse assunto de uma forma legal, descontraída, mas de uma forma séria também. Como a Pastoral da Comunicação cuida de comunicação e eu sou um comunicador, então vamos falar sobre isso de uma forma bem gostosa. Bom, Antônio, mas você é da Pastoral da Comunicação, você vai falar de catequese? Vou. Eu também sou catequista. Junto com a minha esposa, a Priscila Rocha, nós somos catequistas na nossa paróquia. Nós somos da paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila Zate. E nós somos catequistas lá, dentre outros ministérios que nós assumimos, né? Ela também é da Pastoral da Comunicação, mas nós somos catequistas. Então a gente pode falar um pouquinho. Ela infelizmente não pôde participar desse vídeo comigo, mas me ajudou muito no roteiro, em tudo que eu vou falar aqui com vocês. E eu vou falar, para mim, Antônio, o que é ser catequista baseado em um texto de Isaías. É Isaías 42, versículos de 6 a 7. Então vamos lá. Eu, o Senhor, chamei-te realmente. Eu te segurei pela mão e te formei e designei para ser aliança com os povos, a luz das nações. Olha isso, que lindo. Luz das nações. Para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas. Olha isso, que lindo que Isaías vem nos falar. Ser catequista é atender esse chamado. Se você é catequista hoje, se você assume alguma vocação dentro da igreja, como leigo, como leiga, é porque você ouviu esse chamado de Deus. Esse chamado que nos atrai, que nos leva a não aceitar a realidade como ela é apresentada para a gente hoje. Essa inquietação do cristão de querer levar a palavra de Deus. Então ser catequista é atender esse chamado. É ter dentro de você esse fogo que transforma vidas. É esse fogo que tira aquelas pessoas da prisão, da ignorância, do não conhecer a Deus, do não conhecer a palavra de Deus. Olha isso, que lindo! Olha que maravilha! Deus faz as coisas de uma forma perfeita. E Ele nos chamou a ser catequistas. Nós somos catequistas. E tudo é catequese dentro da igreja. Nós temos a catequese do batismo, nós temos a catequese da primeira Eucaristia, depois nós temos a catequese da perseverança, depois do crisma e depois de adulto, porque assim, a meu ver, o curso de noivos, a preparação de noivos dentro da igreja não deixa de ser uma catequese, né? Então, cada celebração da Eucaristia que nós participamos é uma catequese. Então nós estamos vivendo dentro de uma igreja que é catequese o tempo todo. E nós somos corresponsáveis com esse trabalho de Cristo, de catequizar, de levar, de mostrar, né? Que é mais que Maria. Maria é um exemplo absoluto de ser catequista. Maria é uma catequista exemplar. Ela foi a primeira a levar a palavra viva, né? Então olha isso que lindo. E o nosso querido Papa Francisco transformou a catequese em um ministério da igreja. Olha que alegria, motivo de muita felicidade para nós. E ele, no documento Antigo Ministério, lá no parágrafo 8, diz uma coisa muito bacana. Olha aqui. Convém que, ao ministério instituído de catequista,
sejam chamados homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana, que tenham uma participação ativa na vida da comunidade cristã, sejam capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fraterna. Vida de comunhão fraterna. Recebam a devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica. Formação para ser solícitos comunicadores da verdade e da fé e tenham já maturado uma prévia experiência de catequese. Ou seja, ser catequista não é só tudo isso que eu falei, não. Você tem que ter um conhecimento mais profundo da palavra, você tem que buscar formação, você tem que estar dentro da igreja, vivendo a experiência da fé comunitariamente, junto com toda a comunidade da sua paróquia, e viver isso não só dentro da comunidade, levar isso para fora também é muito importante. A Priscila, minha esposa, ela preparou 4 dicas muito legais para quem é catequista ou para quem quer se tornar catequista. Ou para quem quer se tornar um catequista melhor. Você que escolhe, tá? Então vamos lá. Primeira dica: viver a fé em seu sentido pleno de crença, de participação na Eucaristia e vida em comunidade. Ou seja, tudo isso que está aqui no Antigo Ministério, né? Nesse parágrafo 8 que eu li para vocês. Então, olha isso, você estar dentro da comunidade, você viver a sua fé, não basta eu falar que eu tenho fé. Não basta eu falar, eu tenho fé, mas eu não experiencio isso, eu não levo isso para dentro da comunidade, eu não levo isso para a vida das pessoas, eu não levo isso para a minha vida, né? Então, viver essa fé de verdade, ser católico dentro da igreja e fora da igreja, né? Professando a sua fé. A segunda dica de Dona Priscila é a seguinte: fazer parte da vida do outro. Não só do catequizando, da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, tá? Mas da vida da família. A catequese se estende para a família. Muitas famílias levam os filhos para a catequese e não participam da igreja. Quantas vezes a gente já se deparou com essa situação? O pai chega lá, o pai ou a mãe ou o responsável chegam lá, encosta o carro, bota a criança para a catequese e vai embora, depois volta, pega a criança, quando terminou a catequese, some e não aparece no final de semana na missa, né? Quantas vezes a gente já viu isso? E fazer parte da vida do outro é estar presente. Quando você catequiza uma criança, quando você catequiza um jovem, um adulto, você não está só trabalhando com ele, você não está só evangelizando ele, você está envolvido com toda a sua família. Eu vou contar aqui um testemunho, porque só falar, ler uma folha de papel é fácil, mas viver isso na carne, viver isso no dia a dia é diferente. Nós começamos com uma turma de catequese na ZAT, no sábado, às 4 da tarde. Ia das 4 às 18, das 4 às 6 da tarde. Porque não tinha catequista para esse horário e tinha uma turma que não se enquadrava nas outras, as outras todas fechadas, e nós assumimos essa turma. Não, a gente faz, vamos lá. O Marquinhos, que é o nosso coordenador lá, pediu e nós vamos, a gente assumimos. Começamos a catequese, só que nós começamos de uma forma diferente. Nós conhecemos as crianças, conhecemos todos eles, e depois nós fomos conhecer as famílias. Então nós marcamos uma primeira reunião com as famílias vieram, participaram de uma catequese conosco, depois teve aquele lanchinho, a gente conversou, bateu um papo, se conheceu melhor, e assim seguimos. Fomos catequizando, fomos trabalhando, fomos levando, e os pais participando. Todo mês nós marcávamos uma reunião com os pais, e os pais vinham e
começaram a partilhar conosco o que estava mudando dentro da vida daquelas crianças, dentro da vida das famílias. Isso foi uma experiência muito bonita, porque a gente viu ali, eu até me emociono em falar, mas a gente viu pais chorando, né? Homens barbados chorando de contar como que o filho, como que a filha mudou. E como que isso afetou dentro da família. Às vezes os pais começavam a discutir, conversar, o filho vinha e falava assim, não, vocês estão errados, para. Deus não quer isso. Não é para brigar. Olha isso, que coisa linda. E os pais começaram a participar, e começaram a participar da missa, e começaram a viver a experiência da fé dentro da catequese. A nossa turma já terminou, mas nós temos contato com todos os pais até hoje. Nós temos um grupinho no WhatsApp que a gente está sempre se falando, né? Sempre batendo um papo. Então, é muito bonito isso. Quando você participa da vida do outro, quando você está trabalhando, quando você está servindo, quando você está evangelizando, você não evangeliza só aquela criança, você evangeliza toda uma família. Então, você catequista tem que ter essa mentalidade de que você vai evangelizar uma família. E o seu ideal, tá? O seu ideal, o seu propósito deve ser evangelizar toda a família mesmo. Pegar cada um deles e levar para a igreja. Você fala, como que você quer que o seu filho, sua filha, façam a primeira Eucaristia se você não participa da igreja, não participa de uma missa? Não somos só nós que somos catequistas. A nossa primeira catequese vem de casa, vem da família. E isso tem que ficar bem claro para os pais. E quando isso fica claro para eles, eles abraçam a ideia e vêm junto. Então, essa dica é muito importante para te ajudar no seu ministério, para ajudar você a trabalhar mais fácil com os seus catequizandos, né? Então, veja bem, a responsabilidade não é só da igreja, a responsabilidade não é só do catequista, a responsabilidade é de todos nós. E nós somos igreja, ou seja, os catequistas e as famílias. Então, vamos levar isso para adiante. Vamos transformar a catequese também numa catequese doméstica, né? Com tudo isso, a catequese se torna familiar e não só na igreja. Você vai impactar, transformar a vida de outras pessoas, a vida de uma família inteira. Você vai ser luz das nações. Você vai seguir aquilo que eu acabei de ler agora em Isaías, né? Então, olha só que lindo. Olha só que lindo. A terceira dica é estar presente. Estar presente. Isso é muito importante, hein? Essa dica é uma das mais importantes. Ser exemplo para os catequizandos. Não importa se são crianças, jovens ou adultos. Se fala para ir à missa, se o catequista bate no peito e fala, vocês têm que participar da missa dominical. O que o catequista tem que fazer? Estar na missa dominical. Catequista tem que ir à missa celebrar a Sagrada Eucaristia, comungar, estar na comunidade, participar e não se limitar a só a pastoral da catequese. Nós temos muitas pastorais dentro da igreja que precisam de pessoas, né? A messe é grande, os operários são poucos. Isso a gente vive na realidade. Por que muitas pessoas vivem um acúmulo de funções, né, dentro da igreja? Porque muita gente não assume um papel. Eu sou catequista e tá bom demais. Não é assim que funciona, gente. Quando você é catequista, você pode ajudar no batismo, no crisma, você pode ajudar em formação de noivos, você pode ajudar em qualquer outra pastoral dentro da igreja. E isso é muito rico, isso te faz crescer mais ainda na fé. Então, estar presente e servir de exemplo. Catequista é exemplo. Não adianta só falar e não fazer, viver aquele faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não funciona, né? Então, o catequizando ele precisa desse exemplo. E agora que a catequese é um ministério, você é um ministro da catequese, então a responsabilidade é maior, tá? Então, esteja presente, esteja junto, tamo junto.
É assim que funciona. Quarta dica: entender e respeitar as limitações. Por quê? Entender que cada criança, jovem ou adulto é diferente e tem sua forma de aprender e vivenciar a fé. Não adianta a gente colocar aquele padrãozinho para todo mundo. Um encontro de catequese que serve para um pode não servir para o outro. Um encontro de catequese que é assim, mais texto, mais você pega mais pesado nos textos, leva uma coisa um pouco mais cansativa, pode ser legal para um, mas para o outro aqui que ele é mais visual, ele não vai conseguir participar, né? Então você tem que ter essa noção, você tem que entender cada um deles. Nós tivemos crianças assim totalmente diferentes. Alguns, assim, seguiam o mesmo esquema. Tinha outros que tinham uma dificuldade de se expressar, timidez, aprendiam de uma forma diferente. Nós tivemos que lidar com tudo isso. Nós temos que usar tudo isso como uma forma nova de catequizar. Nós temos que pegar essa visão, pegar essa turminha toda que nós temos ali e criar, né, novas formas de evangelizar. Pode ser por vídeo, pode ser por teatro, pode ser por música. Tá? Eu tenho uma facilidade, né? Eu tenho algumas vantagens, eu toco um pouco de violão. Nós, quando começávamos a catequese, nós montávamos um altar com a Bíblia, o crucifixo e uma vela, e eu tocava uma música, né? Começava com o nome do Pai, depois durante o encontro a gente também tocava outras músicas, fazia dinâmicas, colocava vídeos, e contava histórias, fazia encenação. Por quê? Porque isso enriquece o trabalho, tá? Isso enriquece a forma de aprendizagem da catequese. E é muito bonito você ver eles entendendo, eles conhecendo, despertando a dúvida. E uma outra coisa muito importante, eles têm que participar também. Eles têm que ajudar, eles têm que se sentir parte daquilo. Senão não vai funcionar, senão não rola. Nós temos que trazer essa dinâmica para dentro da catequese, porque nós disputamos com quem? Com a internet, né? Internet é um mundo alegre, é um mundo cheio de coisas legais, é muito divertido, mas é injusto, né, nós disputarmos com a internet. Então nós temos que usar a nossa criatividade, e isso é muito bacana, porque faz você enxergar algumas formas de aprendizagem que você ainda não tinha percebido. Eu coloquei por minha conta uma quinta dica, tá? Que é uma dica bônus. Essa dica eu acho que vai ajudar muito dentro da catequese, e a gente fez várias vezes e surtiu um efeito muito legal, despertou uma curiosidade muito grande. Nós trabalhamos com as crianças de uma forma bem gostosa, tá? Que a quinta dica seria apresentar a igreja templo mesmo. Você levar as crianças da catequese, os seus catequizandos, os jovens, os adultos, para dentro da igreja, mostrar o altar, mostrar o Santíssimo. Quando nós levamos nossas crianças para conhecer a igreja, que eles chegaram perto do Santíssimo e a gente falou, olha, Jesus está aqui. Precisava ver os olhinhos brilhando, aquela felicidade de poder estar ali, do lado da Sagrada Eucaristia, do corpo de Jesus ali. Olha isso que lindo. Olha, quando você passa aqui de frente para o altar, você faz a reverência, porque você está reverenciando a mesa do sacrifício, a mesa da ressurreição, a mesa da vida, né? Então olha que bonito isso. Apresentamos as imagens para eles e surgiu muita pergunta acerca das imagens. Mas por que a igreja tem imagem? Não está escrito na Bíblia que nós não podemos ter imagens? A catequese se torna viva ali, né? Você explica o porquê das imagens, você explica o porquê da cruz, você explica o que é a pia batismal. Então todo aquele ambiente a pessoa já vai vivendo, vai entendendo. Quando ela entrar na igreja, quando ela for participar de uma celebração da Sagrada Eucaristia, ela já sabe o que está acontecendo. Ela não fica perdida. Então nós mostramos, explicamos partes da missa, fizemos vários encontros dentro da igreja. Então é um local maravilhoso para você levar os seus catequizandos. Olha que coisa linda. É rico demais. Isso é uma experiência própria que nós fizemos, a Priscila e eu, e surtiu um efeito fantástico.
tá? Então essa é a quinta dica. E para finalizar, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, né? Mas assim, eu quero, em nome de toda a igreja, principalmente em nome do Padre Michael, eu quero agradecer a você que desempenha o seu papel de vocacionado dentro da igreja, seja qual for a sua vocação, mas em especial a você catequista. Dom Carlos, o nosso bispo, fala uma frase que é muito legal e que eu assumi assim para mim como catequista, como formador, que é: se existem padres hoje, é porque existiu um catequista. Olha isso, que forte, né? Que forte, que importante. E você faz parte disso. Quem me diz que um catequizando hoje, que passar pela experiência da catequese com você, não pode se tornar um padre, uma freira, né? Um diácono, um pai de família, se tornar outro catequista? Olha a riqueza que você tem nas mãos para trabalhar. Porque os nossos catequizandos podem assumir trabalhos pastorais dentro da igreja. Então apresente também as pastorais, fale para eles, conte para eles como que funciona a igreja, apresente cada pastoral. E isso vai render frutos maravilhosos, maravilhosos. Então lembre-se, se existem padres, se existem freiras, se existem catequistas, é porque existiu um catequista na vida deles. Então pense muito nisso. Eu quero de coração, como catequista, de um catequista para outro, agradecer você pelo seu trabalho, pedir que Deus te abençoe e que você assuma esse chamado sem medo, com muito amor, com muito carinho e muita criatividade. Parabéns, catequista, que Deus te abençoe. Tchau!